Paz do Senhor a todos, passando mais um dia com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que nos leva para o céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar hoje, aleluia, uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Aleluia. Por este menino orava eu. Aleluia. Pelo que você tem orado, aleluia. Aleluia. Ana, ela orava por um filho, aleluia. Aleluia, ela desejava muito, muito, muito ter um filho. Ela era afrontada, aleluia, por uma mulher chamada Penina, a qual tinha filhos e ela não tinha. E ela se sentia angustiada, se sentia triste, se sentia menosprezada, humilhada, aleluia, perante o seu marido, porque a outra, né, tinha... Na Bíblia não fala quantos filhos Penina tinha, mas ela tinha muitos filhos. Porém, Ana não tinha filhos. Até o ponto do seu marido, certo dia, lhe falar: não sou eu melhor, aleluia, do que muitos filhos para você? Porque ele a tratava bem, ele a amava, aleluia, aleluia. Mas mesmo assim, aleluia, o coração dela chorava, o coração dela sangrava, né? Qual mãe, né? Qual mulher um dia não deseja ser mãe, não deseja ter uma família, constituir uma família e ter filhos, né? E esse era o desejo de Ana. Então, quando chega aqui no versículo 27, ela fala, aleluia, aleluia, por este menino eu orava, aleluia. Como é bom, né? Aleluia. Nós chegamos diante de Deus e falar, ou diante da igreja, aleluia, e falar assim: olha, irmãos, por isso eu orava, aleluia, o Senhor ouviu a minha petição, aleluia, por aquilo eu orava, por uma cura, por uma libertação, por uma salvação, por uma porta de emprego, por um esposo. Eu não sei pelo que você tem orado, aleluia, aleluia. Eu sei que o texto é bem claro quando ele diz, aleluia, por este menino eu orava, aleluia. Eu não sei pelo que você tem orado, aleluia, pelo que você tem clamado, pelo que você tem buscado, mas eu quero te dizer, aleluia, na tarde desse dia, aleluia, que assim como o Senhor foi com Ana, aleluia, Ele é conosco, Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer que não importa se você tem orado já faz um ano, ou alguns anos, ou se tem apenas alguns meses, ou se tem apenas uma semana, alguns dias que você tem colocado algo diante de Deus, não importa o tempo, aleluia. Creia tão somente, aleluia, porque a palavra de Deus fala: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Ou impossível? Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer, aleluia. E para essa mulher, o impossível dela, o difícil dela, aleluia, ela ter filhos, era ela gerar, né? Ela não podia ter filhos, aleluia. E quantas e quantas e quantas vezes ela subiu ao templo, aleluia, aleluia, para orar e para pedir a Deus por esse filho, aleluia. Mas nesse dia, aleluia, sempre tem um dia, aleluia. Esse dia vai chegar na sua vida, na minha vida, aleluia. Aleluia, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado e você tem pedido a Deus, aleluia.
pode acontecer hoje, se você crê pela fé. Aleluia, pode acontecer amanhã. Aleluia, o dia e a hora nós não sabemos, porque os milagres do Senhor, eles acontecem também em dias comuns. Era apenas mais um dia, quando Ana subiu ao templo, aleluia, para adorar ao Senhor, aleluia, e foi diante dele, aleluia, com a sua petição, aleluia, achando que talvez fosse apenas mais, aleluia, mais um culto como nós. Quantas vezes nós vamos no culto e achamos que é apenas mais um culto, culto de ensino, um culto de quarta-feira, um culto de semana, ou um culto de domingo. Aleluia, mas o Senhor, aleluia, Ele faz milagres até em dias comuns, até em dias improváveis, em dia que nós estamos menos esperando, é o dia que o Senhor pode, aleluia, entregar o teu milagre, aleluia, a tua bênção, a tua vitória, aleluia. Eu tenho certeza que Ana, aleluia, ela subiu ao templo, aleluia, mas como tantas e tantas e tantas outras vezes, ela não esperava que ao descer, aleluia, ela já estaria descendo com a sua vitória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, crie expectativas em Deus, crie expectativas, aleluia. Toda vez que você for para a casa do Senhor, aleluia, vá com propósito. Independente de quantas vezes você tem ido, tantos cultos você tem frequentado, porque o Senhor, na verdade, não nos chamou para sermos frequentadores de culto. O Senhor nos chamou para sermos adoradores, aleluia, para nós prestarmos o nosso culto racional, o melhor culto que a gente puder para o Senhor, a melhor adoração, aleluia, a melhor oferta, aleluia, a melhor entrega, aleluia. O nosso sacrifício de louvor a Deus, aleluia, aleluia. Tem expectativas, aleluia, aleluia, em Deus, aleluia. Toda vez que você chegar na casa do Senhor, de que algo, aleluia, vai acontecer, de que o teu milagre Ele vai te entregar, de que o Senhor vai visitar a tua casa, vai transformar a vida dos teus filhos, vai libertar os teus filhos, vai, aleluia, salvar o teu esposo, a tua família, a tua casa, vai abrir uma porta de emprego, vai entrar com uma cura divina, vai entrar com uma providência divina. Tenha expectativas a respeito do Senhor, aleluia, daquilo que o Senhor pode, porque Ele pode todas as coisas. Então, aleluia, no versículo 27, ela falou: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha oração, aleluia, a minha petição que eu lhe tinha pedido. O Senhor é aquele que atende às nossas petições. Aleluia. O Senhor é aquele que não somente ouve, mas Ele atende, Ele responde. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no 28 ela diz: pelo que também ao Senhor eu o entreguei todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Aleluia. Ela entregou, aleluia. Imagina você querer tanto, 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 tanto uma coisa, e depois, né, que você receber, aleluia, essa bênção, essa vitória, aleluia, você falar como Ana, aleluia, entregar ao Senhor por todos os dias em que ela viver. Aleluia, é assim que tem que ser o nosso coração, aleluia, porque isso agrada o coração de Deus quando nós pedimos algo que vai glorificar o nome dele, Senhor, aleluia, independente, aleluia, do que eu estou pedindo, Senhor, aleluia, não é para o meu bel prazer, mas é para que o teu nome seja glorificado. Eu entregarei a ti, eu consagrarei a ti, aleluia, eu cuidarei, eu zelarei, eu farei algo, Senhor, aleluia, por aquilo que o Senhor tem me entregue, aleluia. Foi isso que Ana fez. Antes mesmo de Samuel nascer, ela já o tinha entregado ao Senhor todos os dias da sua vida, aleluia, aleluia.
que o nosso desejo, aleluia, daquilo que nós temos pedido a Deus, aleluia, nas nossas orações, aleluia, as nossas petições, os nossos pedidos não sejam algo para o nosso, simplesmente para o nosso bel prazer, aleluia, mas que nós possamos consagrar, aleluia, até aquilo que o Senhor nos entregar nas nossas mãos, aleluia, aleluia, como oferta viva perante Ele, aleluia, como testemunho, com gratidão, aleluia, por aquilo que o Senhor, aleluia, pela fé Ele já nos deu, aleluia, porque vamos crer, aleluia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Talvez ainda não chegou na sua mão, aleluia, seu Samuel, a sua petição, aleluia, mas ela está, aleluia, 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 não é por vista, é pela fé. Você tem que crer em nome de Jesus, que o Senhor já está preparado, só ainda não chegou, mas já está preparado, porque o Senhor já tem o meu Samuel, o Senhor já tem a minha bênção, o Senhor já tem a minha vitória, o Senhor já tem a minha cura, o Senhor já tem a minha restauração, o Senhor já tem, aleluia, aquilo que eu tenho colocado todos os dias nos meus joelhos, Senhor, aleluia, diante da tua presença, Pai, eu quero consagrar a ti, aleluia, o meu Samuel, aleluia, a minha bênção, a minha vitória, aleluia, a ti, Senhor, como testemunho vivo do teu poder, da tua glória, de que o Senhor é Deus, Senhor, que responde, que o Senhor é Deus que não somente nos ouve, mas o Senhor é Deus que responde. Essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, aleluia. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, aleluia, aleluia. Por este menino orava. São tantas as coisas pelas quais nós oramos, né? Aleluia. Você sabe exatamente por aquilo que você tem orado, aleluia. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aleluia, o poder que opera em nós é a nossa fé, aleluia, é pela fé que nós recebemos a nossa bênção e a nossa vitória nesse dia de hoje, como Ana recebeu da parte do Senhor, aleluia, a Samuel, aleluia, um filho amado, esperado, desejado, aleluia, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra, creia nessa palavra, profetize essa palavra, Senhor, estou esperando pelo meu Samuel. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, envia Samuel. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estou esperando, Pai. O dia e a hora, Senhor, não me pertence, mas eu estou esperando, Senhor. Aleluia. Assim como o Senhor foi com Ana, Pai. Senhor, seja comigo. Senhor, assim como o Senhor foi com Ana, Senhor. Seja com as tuas filhas, seja com teus filhos, seja com a minha irmã, com o meu irmão nesta tarde, desse dia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cumpre a tua boa palavra, cumpre a tua promessa sobre a vida dos teus filhos nessa tarde, em nome de Jesus, para que eles possam te glorificar, aleluia, Senhor, e entregar, Senhor, aquilo que eles têm pedido a ti, todos os dias da vida deles, como Ana fez, Pai, diante do Senhor, Pai. Aleluia, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus servos, os teus filhos, as tuas filhas, aquelas que estão esperando por um filho, a qual a sua madre, aleluia, está fechada, Pai. Aleluia, Senhor, abre madres, aleluia. Senhor, Deus que abre madres, Senhor. O Senhor é Deus que faz prodígios, milagres e maravilhas, Pai. Opera um milagre na vida daquela, Senhor, que está esperando por um filho, aleluia, que não pode ter, Senhor. Deus faz um milagre de Ana acontecer, aleluia. Um milagre, Senhor, é espiritual. É pela fé, Senhor, aleluia, que nós cremos, Pai, pelo poder da palavra de Deus, Senhor. Aleluia, Senhor, visita o teu povo nesta tarde. Visita, aleluia, Senhor, as tuas servas, os teus servos, Pai, os teus filhos, Pai, que têm uma petição, que eles têm colocado diante de ti, que constantemente indo para a tua casa, como Ana subiu ao templo para orar, Senhor, eles vão à tua casa, Senhor, te cultuar, orar, aleluia, e te pedir, Senhor,
Por essa petição, Pai, atende a petição dos teus filhos, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor, em nome de Jesus, para eles é impossível, mas para o Senhor não é impossível, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, o ventre das tuas filhas nesta tarde, Pai, daquela pessoa que estiver ouvindo essa oração e crê nessa palavra. Senhor, que o Samuel dela, Senhor, já esteja, Senhor, aleluia, descendo, Pai, em nome de Jesus, indo ao encontro, Senhor, do seu ventre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, atende a petição do teu povo, da tua igreja na terra, daqueles que têm clamado a ti, Pai, daqueles que têm clamado, Senhor, por um socorro, por uma ajuda, por um favor que vem do alto, Senhor. Ajuda o teu povo, socorre o teu povo nesta tarde, Senhor. Vai ao encontro das nossas necessidades, vai ao encontro das nossas, aleluia, Senhor, petições nessa tarde. Envia a resposta do alto céu, Pai, para aqueles que estão, Senhor, clamando ao Senhor. Por este menino eu orava, por esta cura eu oro, eu orava, pelo meu marido eu orava, pela minha filha eu orava, que eles possam dizer, e aleluia, e o Senhor me atendeu, e o Senhor ouviu a minha petição por aquilo que eu tinha orado, que eu estava orando em nome de Jesus. Sela esta palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor, cumpre a tua boa palavra, a tua boa obra na vida dos teus filhos, Pai. Aleluia, muitos estão esperando, Senhor, há dias, há meses, muitas vezes tem anos, Senhor. Aleluia, que pessoas estão esperando por um milagre, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, Tu és o Deus, Senhor, do tempo, aleluia, e das estações, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa nova estação, Pai, que seja uma nova estação, que seja um novo tempo, aleluia, de orações respondidas, Pai, pela fé no Filho de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, eu te clamo nesta tarde, aleluia, pelos pedidos de oração, Senhor, aleluia, quais teus servos têm feito, aleluia, ouve o clamor, ouve a oração dos teus filhos nessa tarde, envia a resposta, Pai, envia a providência, envia a cura, envia a libertação do filho, envia a restauração do casamento, envia a porta de emprego, abre uma porta onde não tem porta, Senhor. Envia a providência divina, envia o dinheiro da conta, Senhor, que essa pessoa está precisando para pagar. Envia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os seus celeiros, a sua dispensa, Pai. Se existe alguma dispensa vazia, na tarde desse dia, Pai, oh, Senhor, até o final, Senhor, dessa tarde, Pai, que o Senhor possa enviar, Senhor, um anjo, Pai, aleluia, um servo teu, Pai, alguém, Senhor, aleluia, com uma providência da parte do céu, Pai, para esta pessoa, Pai. Envia uma cesta básica, envia, Senhor, a provisão, envia, Senhor, aleluia, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, aquilo que os teus servos estão orando, clamando, Pai. Ouve a petição do teu povo, Senhor, aleluia. Como o Senhor ouviu a oração dessa mulher, Pai. Aleluia, aleluia. Ouve, Senhor, a nossa oração. É que eu te peço, Senhor, nessa tarde, Pai, crendo na vitória, porque quantas não são as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, geralmente a gente começa a se esquecer, aleluia, aleluia, daquilo que o Senhor já fez no passado. Tem uma palavra que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nesses momentos em que nós passamos de dificuldade, de espera em Deus, nós temos que nos lembrar que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente. Talvez você esteja esperando por algo que você esteja achando que é impossível demais, aleluia, para você, que também você já está esperando e já está chegando até se cansar de tanto esperar. Mas eu venho com essa palavra da parte do Senhor para você nesta tarde. Traga a memória, aleluia,
aquilo que pode te dar esperança. E o que pode te dar esperança? Aleluia. É a palavra de Deus, é crer no que a palavra diz. Aleluia. É lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, e o mesmo Deus que fez tantas coisas, tantas respostas de oração que você já teve, tantos pedidos de oração que você já orou, tantos milagres você já viveu, tantos livramentos, tantas coisas. Deus não mudou, aleluia. É que o tempo é dele, aleluia. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Mas ao seu tempo, aleluia, o Senhor fará, aleluia. Creia tão somente na tua bênção, na tua vitória. E tome posse dessa palavra pelo poder da palavra de Deus que não volta vazia. A minha palavra, ela pode voltar atrás, porque nós somos homens, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Creia na palavra de Deus, creia no Deus de Ana, aleluia. Creia no Deus que deu Samuel para Ana, que o impossível, aleluia, para Ana foi só questão de tempo, aleluia. Aleluia, assim será na sua vida também. É só questão de tempo. O teu milagre está à porta, te diz o Senhor. O teu milagre está à porta, te diz o Senhor. Creia tão somente e tu verás a glória de Deus na tua vida. Creia tão somente e tu verás o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória chegando nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você creia, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Confirme no seu coração com o teu amém, né? Digite aí nos comentários: eu creio, Senhor. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o meu milagre já está às portas, que o meu milagre está chegando em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra nessa tarde em nome de Jesus. Aleluia. E ao final dessa mensagem, já venho pedir para que vocês estejam compartilhando, divulgando esse canal, né, dando seu like, dizendo gostei, é relevante, aleluia, essa palavra é relevante, aleluia, que essa mensagem seja divulgada, seja pregoada para mais e mais pessoas serem abençoadas, assim como você está sendo abençoada pela fé na palavra de Deus. Outras pessoas precisam ser abençoadas também, então divulgue o canal, aleluia, se inscreva, dê o seu like para a glória de Deus. Esse canal é nosso, esse canal não é meu, ele é seu, ele é nosso, ele é de Jesus, para nós estarmos juntos, abençoando, ajudando uns aos outros, compartilhando a palavra, orando uns pelos outros. Amém? Coloque o seu pedido de oração também. Mesmo quando eu estou fora, não estou fazendo vídeo, estou apresentando a Deus, aleluia, cada pessoa, aleluia, que se inscreveu nesse canal, cada pessoa que porventura assiste ou vem assistir esses vídeos, que o Senhor esteja entrando na sua casa, na sua vida, que o Senhor esteja fazendo maravilhas na vida de vocês. Eu tenho colocado isso como um compromisso, aleluia, diante de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou estar orando para terminar, aleluia, aleluia. Creia e tome posse da sua vitória, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nessa tarde em oração, eu venho colocar diante de Ti essa palavra é poderosa, Pai. Não é à toa que ela está, aleluia, registrada, Senhor, nas Escrituras, Pai, de uma mulher, Senhor, aleluia, qual foi alcançada por um grande milagre, por algo que para ela era impossível, que não tinha jeito, Senhor. Aleluia, a qual a história diz que por vezes ela estava amargurada, triste, ela chorava, aleluia, a ponto do seu esposo falar para ela: não sou-te melhor do que muitos filhos, porque ele não aguentava mais ver ela triste, amargurada, querendo dar um filho para ele, aleluia. Aleluia, mas aprove o Senhor, meu Deus, num dia comum, num dia, aleluia, que para ela era mais, aleluia, apenas mais um dia que ela ia subir ao templo para adorar ao Senhor, aleluia, aleluia,
mas foi exatamente nesse dia, no dia que ela menos esperava, num dia improvável, num dia, aleluia, aonde ela subiu e somente com seus lábios, aleluia, ela falava porque não tinha palavras, não saía som da sua boca, somente palavras, mas o Senhor é aquele que ouve até os gemidos do nosso coração, e o Senhor estava entendendo perfeitamente o que aquela mulher estava falando com seu coração, com a sua alma, com as suas lágrimas, com o seu pranto, com a sua dor, aleluia. E exatamente nesse dia, aleluia, o Senhor resolveu, aleluia, abençoar ela com o seu filho tão esperado, com o seu filho tão desejado, aleluia, que foi Samuel, Pai. Assim seja na vida dos meus irmãos, Senhor. Aleluia, por aquilo que eles têm pedido a Ti, por aquilo que eles têm orado. Deus, eu não sei o que eles têm Te pedido, não sei qual o propósito que eles têm feito. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, qual campanha eles já têm feito, qual propósito, Senhor, quanto tempo de jejum, de oração eles têm feito por este Lelbassuri canta Lamanaia, por este menino eu orava, Alabassuri canta Lamanaia, e o Senhor ouviu a minha petição. E eu creio nessa palavra poderosa, que o Senhor está ouvindo petições nessa tarde deste dia, Pai, indo em encontro de pessoas, Pai, que já, Senhor, aleluia, estavam, aleluia, descrente, de pessoas que já não acreditavam mais, de pessoas que já estavam desanimadas, que a sua fé já não está mais alcançando, aleluia. Aleluia, devido ao tempo, devido à espera, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, vai ao encontro, Senhor, da tua filha, vai ao encontro do teu filho, vai ao encontro, Senhor, das tuas servas, dos teus servos, Pai, nessa tarde, Pai, nessa tarde envia vitória, envia cura, envia restauração, envia livramento, envia o milagre, Pai, aleluia. A última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do homem, Senhor. Independente dos decretos, Pai, aleluia. Independente, Senhor, daquilo, Senhor, aleluia, que o inimigo tem apresentado, que o médico tem apresentado, do laudo, aleluia, da causa, Senhor, impossível, aleluia, dos teus servos, Pai, que muitos podem ter causas que aos seus olhos são impossíveis, Pai. Deus, advoga as causas nessa tarde, advoga as causas do teu povo nessa tarde, entra com vitória, entra com o livramento, entra com libertação, entra com cura, Senhor, com restauração. Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, vai restaurando, vai curando, vai libertando, vai salvando, vai operando teus milagres nessa tarde, Pai, porque nós cremos que Tu és o Deus de milagre, Deus de poder e Deus de glória. Visita a casa dos Teus servos, visita os filhos dos Teus servos, visita, Senhor, e faz o impossível, Pai. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta tarde, eu oro a Ti nesta tarde com fé, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, certo da vitória, aleluia, porque, Senhor, aleluia, a vitória dos Teus servos são a minha vitória, aleluia, a alegria dos Teus servos são a minha alegria, Pai, de ver respondidas as suas orações, de ver os seus corações alegres, Pai, de ver eles testemunharem, Senhor, aleluia, os Teus feitos poderosos, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos testemunhas, aleluia, daquilo que o Senhor faz, do Teu poder e da Tua glória. Queremos testemunhar na Tua casa de oração, queremos testemunhar na Tua casa, Pai, aleluia. Senhor, envia respostas do alto céus, Pai, em nome de Jesus, nessa tarde. Deus, é o que eu te peço, Senhor. Te louvo e já te agradeço, crendo na vitória. Aleluia, em nome de Jesus. Toma posse dessa bênção. A bênção já é tua, aleluia. A bênção já é tua, aleluia. Pela fé, aleluia, aleluia.
Não deixe que os teus olhos carnais te impeçam de ver aquilo que o Senhor já fez no mundo espiritual, porque a tua fé, a tua bênção, ela é primeiro gerada no mundo espiritual, aleluia, para depois se materializar no mundo físico, mas primeiro no mundo espiritual. Você já tem que crer, você já tem que ver, aleluia, para que no mundo físico, aleluia, você só possa contemplar, você só possa testemunhar a grande bênção, a grande vitória que o Senhor te dá neste dia. Amém? Obrigada a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.